Bom, vamos continuar então. Eu vou fazer aqui o segundo vídeo aula sobre o livro Máscaras no Ateísmo. E hoje o tema então é o antagonismo entre a filosofia natural e a fé. Bom, para falar de filosofia natural, a gente está falando então de física, né? Da ciência que estuda ali as leis do universo, em termos de matéria e energia e tudo mais. E aí o ponto focal é a cosmologia, né? Principalmente a cosmologia que vai dar base aí para algum debate entre ciência e religião, tá certo? Mas antes, falando mais genericamente aí sobre ciência, a gente poderia colocar uma proposta, né, trabalhada ali no livro, essa, se a ciência favorece a argumentação ateísta. Isso é um argumento em potencial ateu, né? Normalmente ateus vão ter esse tipo de fala, ter esse tipo de posicionamento, de que a ciência por si só já favorece a cosmovisão ateísta do mundo. Mas será que isso é verdade? Então, isso é uma questão colocada, e a gente pode falar um pouquinho sobre o ceticismo ateísta em relação aos dogmas da fé, né, que isso é muito direto, mas também sobre o ceticismo religioso em relação à ciência também é uma questão que existe e que vale a pena a gente dar uma pautada, né? Na página 21 do livro tem uma citação aqui que eu gostaria de ler. Já deixei ela aqui posicionada e é essa daqui. Então vamos lá, diz assim: os desacordos entre a ciência e a religião, especificamente a cristã, são apontados em quase todas as áreas do conhecimento. E quanto mais fundamental é a área de estudo, mais se avolumam as acusações de disparidades. Um exemplo disso acontece em relação às ciências naturais, quando a Igreja dogmatizou que a Terra estava no centro do universo, condenando cientistas que ousaram discordar de tal tese. O mesmo ocorre ainda hoje em relação à teoria da evolução das espécies. Posicionamentos totalmente antitéticos surgem movidos apenas pelo ceticismo, seja o ceticismo em relação à ciência por parte de religiosos ou o ceticismo em relação à religião por parte de ateus. Mas o que diz a ciência neutra, isenta de convicções preconcebidas? Endossam as ideias ateístas ou as condenam, validando o pensamento religioso? Examinaremos os principais pontos de divergência entre ateus e cristãos originários dessas ciências, a fim de obtermos uma resposta para essas questões. Tá? Então, veja, quando a gente fala aí, né, menciona o ceticismo religioso quanto à ciência, esse é um ponto de crítica à profissão de fé que acontece em muitos lugares, né? Uma forma que, a meu ver, não é muito legítima, não é legítima, mas ela está presente, né? Está sempre presente por aí, crítica à ciência partindo de pressupostos religiosos, como por exemplo a teoria da evolução, acho que é o ponto mais flagrante nesse sentido, né? Há muitos religiosos, até religiosos envolvidos em ciência e tudo mais, que vão colocar ali que a teoria da evolução, vão colocar a teoria da evolução em questão, vão citar vários supostas contradições, erros e assim por diante para tentar desacreditar, né? Bom, isso é um posicionamento, ele existe, ao meu ver, não é um posicionamento muito correto, mas ele existe, está aí e vale a gente mencionar, né? Isso é um fato importante em toda essa retórica entre fé e religião na qual a gente está debatendo aqui, tá certo? E claro, o ceticismo ateísta em relação aos dogmas da fé. O ateísmo ele se apresenta dessa forma, né? Sou cético a toda forma de dogmas de fé. Então é um direito que se tem, a questão que pode se tornar um problema, né? Uma forma equivocada de entender como as coisas funcionam, é você colocar que esse ceticismo ateísta ele é corroborado diretamente pela ciência.
Talvez tenha coisas que algumas religiões ou alguns discursos religiosos podem ser questionados, sim, mas no geral não, né? No geral, a ciência ela não funciona em função do ateísmo, ela funciona em função do ser humano, das buscas humanas, né? A busca pela verdade, talvez. Nas metodologias mais modernas, essa questão da verdade é bastante debatida também, né? O que seria uma verdade ou a verdade, né? Mas, em todo caso, a ciência trabalha para as buscas humanas, não necessariamente buscando evidenciar a existência ou a inexistência de Deus. Ela simplesmente trabalha com o que tem à sua mão, né? Que no caso aí da filosofia natural, que é a física, né? Física, cosmologia, todas as ciências aí das leis do universo, com o mundo material, tá certo? Ela usa e se vale é, desse paradigma, né, desse contexto. Tá? Vamos lá então para os questionamentos aí de ordem cosmológica que já existiram e os que continuam existindo aí em relação a como é que um ateu pode debater sobre a fé cristã ou como que um cristão pode questionar a ciência em relação à visão cosmológica do mundo, né? De tudo que existe. Então vamos começar lá. O livro parte falando um pouquinho sobre de Galileu, a física moderna. Claro, na época de Galileu, o grande questionamento, o grande motor de discussões aí relacionadas à ciência e à fé religiosa era a questão dos sistemas do mundo, né? Galileu escreveu um livro chamado Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. E nesse livro ele sai em defesa do sistema heliocêntrico, a teoria copernicana, colocando ela em contraposição àquilo que era chamado de velha física. Ele propõe a nova física em contraposição à velha física. E a velha física é o sistema ptolomaico, que a Terra era vista como o planeta que está no centro do universo e que tudo orbita a Terra, né? Tudo orbitava a Terra, inclusive o Sol, os outros planetas e tudo mais. Então, essa forma de ver, de entender o mundo, essa visão cosmológica, ela prevaleceu, inclusive como científica, por muito tempo, né? Por mais de 1000 anos aqui. Só para mencionar, entre os pensadores da Grécia Antiga, entre o Ptolomeu, por exemplo, né? Até essa época de Copérnico e depois Galileu, tá certo? Então é muito difícil você mudar uma visão tão arraigada, por tanto tempo defendida, como esse, né, que a Terra estava no centro do universo, para estabelecer uma nova visão de que não, a Terra não está no centro do universo, né? Aqui no sistema local, o Sol é centralizado e os planetas, inclusive a Terra, o orbitam, tá certo? Apesar de que essa teoria heliocêntrica, ou pelo menos algo similar, já era defendida lá na Grécia Antiga por Aristarco, tá? Mas ela ficou ofuscada com o sistema ptolomaico, que foi muito mais bem desenvolvido para a época, né? A proposta heliocêntrica lá de Aristarco ficou muito sem respostas para várias questões que eles tinham, mas que só com o tempo é que vieram ser sanadas, e aí deu lugar ao sistema, à teoria copernicana, de que realmente Copérnico se valeu das leis de Kepler, e Newton também, né? Aliás, Newton se valeu das leis de Kepler para depois formular a teoria da gravitação, que vem explicar tudo, fechar, né? O entendimento físico dentro dessa chamada física nova, que hoje a gente vai chamar de física clássica, dos sistemas de órbitas dos planetas em torno do Sol e tudo mais, tá certo? Então foi toda uma construção que aconteceu. Hoje em dia eu não sei se existe uma questão nisso em relação à fé, né? Tá começando a existir, porque existem movimentos, por exemplo, como o movimento de terra plana, mas isso aí é sempre um movimento marginal, né? Não tem nenhuma igreja que defenda
esses movimentos mais recentes agora, de contestar o heliocentrismo, por exemplo, de contestar a teoria da gravitação, coisas do tipo, não tem nenhuma igreja que autorize esses movimentos, né? São movimentos marginais, mas que estão crescendo. Eu não me surpreenderia se logo, logo surgisse aí alguma posição oficial de alguma denominação cristã no sentido de validar esses movimentos, tá certo? Mas hoje o que se tem oficialmente é que a igreja aceita com naturalidade essa chamada nova física, que a Terra é um globo, que ela não é o centro do universo e tudo mais, né? Mas foi uma dificuldade à época, tá? Isso a gente está falando lá em 1600, século 17, tá? Evoluindo um pouquinho na linha do tempo, a gente tem aqui uma outra questão de ordem cosmológica que vem também causar impasses aí na narração, entre a narração bíblica e a narração científica do começo do mundo, tá? Que é o Big Bang, né? O Big Bang, ele é não sei se a gente pode dizer exatamente, mas ele é um subproduto da teoria da relatividade geral de Einstein, né? Então, o Einstein propõe a teoria da relatividade geral em 1915 e depois disso, alguns anos depois, né, algum tempo depois, diante de novas evidências também coletadas aí por instrumentação, observações astronômicas e cosmológicas e tudo mais, você tem o entendimento de que o universo ele se expande, tá? E aí uma das soluções que a teoria da relatividade é como um grande guarda-chuva em que cabe debaixo dela várias afirmações, várias deduções, né, várias possibilidades. Uma das possibilidades é justamente essa de que o universo ele se infla, de que ele não é fixo, né, de que ele não é imutável, mas de que ele, por exemplo, se expande ou se contrai. Então, é, calha, né, de que aquilo que é observado encontra respaldo nessa teoria. Então aí formula-se a hipótese do Big Bang, né, ou a teoria do Big Bang. E aí você tem um impasse, porque o Big Bang ele estima, né, a idade do universo lá para os 13,8 bilhões de anos, enquanto que a narração bíblica fala da criação do mundo e de toda a preparação para como ele se apresenta com animais, com o ser humano, e tudo mais em 6 dias. Bom, é claro que é um impasse, mas como que isso não afeta o discurso religioso, né? Por que os religiosos, em geral, alguns vão questionar, mas não todos, a teoria do Big Bang? Então tem aqui uma citação na página 25 do livro que eu acho bem interessante, é de um geólogo, tá? Da Universidade de São Paulo, o Miguel Bazei, e eu vou ler aqui para vocês. Então vamos lá, aqui página 25, vou puxar para lá. Tá aqui, relatividade geral e o Big Bang. E aí o Bazei, ele escreve o seguinte, isso aqui ele escreveu num artigo para o Jornal da USP, tá? O pessoal do Jornal da USP escreveram uma matéria baseada num outro artigo do Bazei, tá? E foi daí que eu extraí essa citação. Diz assim, para Bazei, as técnicas de datação são muito seguras e confiáveis. Há rochas de até 4 bilhões de anos. Portanto, é improvável que o universo inteiro tenha sido criado há apenas 6 mil anos, como pregam algumas religiões. Nesse aspecto, ciência e religião são inconciliáveis. No entanto, continua Bazei, se não se considerar a questão de datas, existe uma intrigante concordância entre os dados coletados pela geologia e aquilo que diz a Bíblia. As etapas de formação do universo descrita poeticamente no Gênesis, em seu primeiro ou melhor, em que primeiro se faz a luz, depois o firmamento, a terra, o mar, a vegetação, os animais e, finalmente, o homem, são confirmadas pelos achados científicos. Agora abre aspas para o próprio Bazei, né? Acho que se a ciência e a religião não forem tão rígidas em suas posturas, elas podem chegar a um entendimento.
Então veja que citação interessante. Ele coloca aqui que, a menos da questão de datas, ou seja, se você relativizar a questão das datas, a sequência dos dados narrados no Gênesis faz uma concordância, possui uma concordância bastante interessante com aquilo que a geologia descreve também. Então, acho que isso aqui é um ponto que é muito curioso, né? As coincidências em termos das formas gerais como forma de salvar a narração bíblica. Se é que a narração bíblica precise de salvação, não é esse o ponto. Mas essa coincidência também é notável e é interessante de ser mencionada, tá? Não deixa de ser uma coisa, um ingrediente aí para o debate, tá certo? Se a gente entende a Bíblia como relatos inspirados, né? Relatos de fé que são inspirados a partir de experiências, essa conciliação ela não é de fato necessária, né? A gente pensa na Bíblia como um livro inspirado no sentido de serem relatos de fé que são que são propostos para elevação da nossa fé, né? Para que a gente também tome inspiração em cima daquilo, para que a gente aprenda, né? Experiências de fé. E não questões científicas, e não questões de como o mundo foi feito em termos científicos. Em termos científicos, deixa para a ciência responder, tá certo? Mas, apesar disso, se a gente relativizar a questão das datas, né, até porque a proposta da narração do Gênesis primeiro, eu não acredito que seja colocar ali datas, né, ou mencionar os dias como se fossem dias no sentido que a gente usa de 24 horas, tá certo? Você pode pensar que são apenas figuras de linguagem no sentido de etapas de criação, tá certo? Sem a necessidade de ser um tempo ou uma escala que cada dia corresponda a X milhões de anos. Não há essa. Eu não vejo essa questão como uma questão que vai resolver as coisas, né? A gente tem que entender que é um livro de relatos, foi escrito há milênios, numa época em que a ciência ainda engatinhava na descrição cosmológica, e aquilo foi a experiência, a inspiração que a pessoa que escreveu teve para narrar Deus como Criador, certo? E apesar de ser assim, né, esse é o ponto importante, ainda há curiosas coincidências, mas não todas coincidências também, né, na forma da narração. Se você pega, por exemplo, que lá fala de vegetais e depois a criação dos luminares do Sol e da Lua, aí já começa a dar problemas de novo, tá certo? Mas sempre tem um jeito de você conciliar e falar que aqui é uma narração mais metafórica ali, mas enfim, a gente vai ficar fazendo uma costura, uma coxa de retalho, e o jeito correto de entender toda essa questão, a meu ver, é você considerar a Bíblia tal como ela é, tal como ela se apresenta, tá? Uma coletânea de relatos de fé que são inspirados nas experiências de fé, nas experiências espirituais que os seus escritores tiveram com Deus, né? E que isso sirva para a nossa edificação, para o nosso aprendizado da fé, tá certo? Se a gente tentar casar com a ciência e tentar costurar, você faz uma emenda daqui e perde de outro lado, né? Nunca encaixa tudo. Então não é essa a proposta mesmo, tá? Apesar disso, os argumentos surgem aos milhões, né? Os argumentos surgem e aí um ateu vai falar como que você acredita num livro que diz que o mundo foi feito em 6 dias e que tal milagre aconteceu e etc, etc. Isso aí não faz sentido nenhum e daí por diante, tá? Então, se a gente entra nesse debate com essa proposta de tentar consertar, igual foi colocado aqui, né? Como forma de salvar a narração bíblica, você acaba dando um tiro no pé, porque você não vai salvar a narração bíblica. A nossa narração bíblica não carece de ser salva. As narrações bíblicas são relatos inspirados de fé, né? E é a isso que se propõe, não nada mais além disso.
Agora que tem um argumento um pouco mais fundamental, vamos dizer assim, né, o argumento de Hawking contra Deus. Vamos ler lá na página 27 do livro o que o Stephen Hawking, né, aquele físico famoso aí, morreu há alguns anos, tem a dizer. Ele basicamente vai afirmar que o universo não precisa de um criador. Tá? E por que ele acha isso? Vamos lá na página 27. Tá aqui. O físico e cosmólogo britânico Stephen William Hawking, em seu livro O Grande Projeto, afirma, baseado em princípios da cosmologia moderna, a ideia de que o universo não pode ser obra de um criador. Para isso, ele assegura que a ciência explica o surgimento espontâneo do universo, assim como prótons, nêutrons e elétrons surgem e se aniquilam espontaneamente em todos os momentos, fato esse previsto pela física quântica e através do qual muitos fenômenos são bem explicados. O universo primordial também surgiu espontaneamente. E o tão questionado balanço de energia, isto é, de onde surgiu a matéria, também é explicado entendendo-se o próprio espaço como um imenso reservatório de energia negativa. Além do fato do surgimento do universo ser passivo de explicações científicas, Hawking assevera ainda, e aqui está a justificativa mais específica para seu ateísmo, de que o Big Bang não carece de uma causa, pois, conforme o entendimento científico, no instante inicial todo o espaço estava colapsado numa única região infinitamente densa de matéria, região essa de características semelhantes a um buraco negro. No horizonte de eventos do buraco negro, segundo a teoria geral da relatividade, o tempo para. E assim também, se retroagirmos ao instante da grande explosão, todo o universo estava numa região onde o tempo não passa. Assim, não existe um antes do Big Bang, pois o tempo se inicia no Big Bang. É notória, entretanto, a suposição de que tais explicações científicas, e mesmo a inexistência do tempo antes do Big Bang, seja uma dificuldade ou determine a impossibilidade de o universo ter sido posto à existência por um decreto divino. Quanto a isso, cremos que Deus está além do domínio da matéria, espaço ou tempo. Hawking e os ateus não percebem que, se a ciência se satisfaz com a explicação de que o universo surgiu espontaneamente porque partículas surgem espontaneamente, essa explicação não satisfaz em um nível mais profundo. Não é possível admitir, sem uma profunda sensação de incompreensão, a existência e validade de leis físicas sem a necessidade do espaço, tempo e da matéria. É inevitável questionar: de onde surgiram essas leis? Por que essas leis são válidas e não outras? Quem as estabeleceu? O contra-argumento recorrente é o de que essas leis são válidas porque são possíveis. E se as leis fossem outras, não estaríamos aqui a questioná-las. Mas é evidente que de uma, isso não passa de um truísmo, pois qualquer coisa, seja ela verdadeira ou falsa, pode ser assim explicada, se é que isso seja uma explicação. Tá? Então, bom, esse parágrafo é importante, porque mostra aí o argumento de Hawking, né? E consiste basicamente em dizer que a gente compreende pelo universo das partículas, pela física quântica, pelas teorias modernas da física, que partículas elas surgem. Partículas são criadas e aniquiladas o tempo todo, né? E isso é fato. Você liga um detetor, um detetor Geiger em qualquer lugar, você vai constatar lá um, a detecção de decaimentos por criação e aniquilação, né? Quem já trabalhou em laboratórios de física de partículas sabe muito bem disso. E, e isso mostra que partículas, sim, elas surgem espontaneamente, elas decaem e decaem, né? Também espontaneamente. E já que partículas surgem e decaem espontaneamente, é natural pensar, retrocedendo no tempo, que não exista antes do Big Bang, igual ele colocou aqui pela própria teoria física que corresponde à explicação desses fenômenos,
e também que por essas flutuações quânticas, né, como são chamadas essa possibilidade das partículas virem a existir e simplesmente desintegrarem, por essas flutuações quânticas que também não precisava haver um Deus criador. Bastava o NAS existir, em algum momento as coisas surgiriam, tá certo? E nem a colocação certa em algum momento, porque a rigor não havia momento, não havia tempo, né? Simplesmente as coisas começaram e dali o tempo começou a existir. Mas não dá para evitar um novo questionamento e nunca vai ser satisfatória essa explicação, porque se em algum momento não havia tempo, não havia matéria, não havia espaço, por que as coisas não continuaram assim, né? Por que precisou surgir? E por que as coisas, uma vez que elas vieram à existência, elas se organizam da forma como se organiza, com leis tão maravilhosas, com propriedades tão incríveis, né? Ao ponto de nos produzir seres de consciência, pensantes, questionadores, né? É como está o texto lá. Se é que isso seja uma explicação, né? Não tem como se satisfazer é, ou, ou, ou dizer que essa explicação convença, tá certo? Ela pode convencer num nível estritamente físico se você está dentro do contexto das teorias da física moderna, você sente que ela satisfez, explicou como primeiras partículas surgiram, como as primeiras coisas começaram. Mas se você sai um pouquinho desse contexto e pensa um pouquinho mais de fora, fala assim, e por que que essas leis são as boas leis e por que que foi dessa forma? Né? Viu uma necessidade? Será que essa era realmente a única possibilidade? E a possibilidade de tudo continuar no neutro, sem existir, também não era uma possibilidade válida? Então sempre vai ter um novo questionamento. Né? Isso não é realmente uma resposta satisfatória. Tá? Ainda a gente pode pensar aqui na questão do relativo e do absoluto, né, que a própria teoria da relatividade traz, já que na própria física as coisas se tornam relativas, né, teoria da relatividade, então surge aí uma argumentação no sentido da relativização moral, social e da espiritualidade, mas aqui não seria exatamente um argumento ateu, mas é válido mencionar também, né, que às vezes é uma teoria física que traz assim entendimentos sobre uma possível relativização. Na verdade, o que a teoria da relatividade faz é relativizar o espaço e o tempo em função da matéria. Né? Há absolutos na teoria da relatividade, esse é o ponto. Né? Ela só muda o absoluto de lugar. O tempo era absoluto na teoria de Newton e na teoria de Einstein é a velocidade da luz no vácuo que é absoluta. Então só muda o absoluto de lugar e com isso torna o tempo e o espaço relativos. E por isso o nome relatividade. Então qualquer tentativa de fazer com que a gente venha relativizar os absolutos, como por exemplo Deus, né, e daí por diante, em nome de que hoje se entende que tudo é relativo, então não tem mais espaço para absolutos, isso é uma furada. Tá? A própria teoria física da relatividade, por mais que leve esse nome, ela apenas muda o relativo de lugar. Ela tem absolutos também. E também um outro fonte de argumentos aí e tudo mais, é o princípio da incerteza ligado aí à teoria quântica, né? Teoria quântica, física moderna, física de partículas e assim por diante. Tá? O princípio da incerteza e a ruína do determinismo físico e moral. Aqui tem uma coisa muito interessante que passa muitas vezes despercebido, mas é muito curioso a gente mencionar. Né? Pensadores já propuseram que a livre escolha é um erro, nós vamos ver mais para frente em outros capítulos, uma vez que tudo estaria, de certa forma, pré-determinado. Tá? Aqui a gente está falando do determinismo. O nível de. Alguns pensadores levaram a ideia de que tudo no mundo está pré-determinado a um nível tão fundamental que, de repente, passou-se a acreditar que as nossas próprias ações, nós vamos ver argumentos em Nietzsche, por exemplo, dessa natureza, que as nossas próprias ações não passam de
um conjunto de combinações ali de reações químicas, e que na verdade a gente não escolhe e não decide nada. Tudo que a gente vem a fazer já está de certa forma pré-determinado. Se você soubesse exatamente quais são as condições que cada célula do seu corpo é, possui num dado momento, você saberia quais são as ações futuras daquela pessoa, né? Mas aí vem o princípio da incerteza e desmorona esse pensamento, porque por esse princípio é da natureza íntima da matéria o fato de que as coisas não são completamente deterministas, né? O futuro não é totalmente determinado pelo presente, ele é influenciado, os estados presentes de partículas, moléculas, influenciam em grande parte ao que vai ser no futuro, mas não totalmente. Tá? Então, o determinismo e as flutuações quânticas do argumento de Hawking, nós já falamos, e aí tem uma frase famosa do Einstein, né, que Deus não joga dados, porque ele era contra essa o entendimento de que esse princípio de incerteza fosse algo de fato da natureza. Na opinião do Einstein, isso talvez fosse mais um estado de como as coisas eram entendidas no momento, mas que no futuro essas incertezas, esse princípio de incerteza seria superado e nós voltaríamos a entender o universo de uma forma bem determinada como antes, como era na teoria clássica de Newton, por exemplo. Tá? Mas o Einstein estava errado. Hoje o princípio da incerteza já é bem entendido, bem compreendido e comprovado, tá certo? Então, realmente, aquele pensamento, esse possível pensamento de que tudo está determinado, a próxima palavra que você falar já estaria em tese determinada se a gente conseguisse saber a disposição de todas as moléculas do seu cérebro, por exemplo. Isso não existe. Existem incertezas e isso, apesar da teoria não dizer respeito a seres humanos e palavras a serem ditas, mas a teoria é muito mais fundamental quando fala de partículas elementares, de átomos, de moléculas, e que nesse nível, quando a gente estuda a matéria nesse nível, as incertezas já se apresentam, né? Então, como todos nós somos feitos também dessa matéria, existe espaço para livre escolha, tá? Para livres volições, né? E assim por diante. Bom, para fechar então o capítulo aí do antagonismo entre as ciências naturais e a fé, aí é só aqui alguns comentários sobre algumas posturas pseudocientíficas que normalmente surgem em relação a interpretações da Bíblia, né? Acho que a mais gritante de todas é essa da Terra plana, né? Um movimento mais... Ele sempre existiu, mas bastante recentemente, aí de uns, sei lá, 10 anos para cá, ou talvez até menos, ele ganha bastante força numa pesquisa aí feita esse ano ainda, tá? Foi mostrado que 7% dos brasileiros eleitores, né, porque a pesquisa foi feita com o público em idade eleitoral, 7% é muita gente, né, para um país como o Brasil, acreditam, se não que a Terra é plana, mas pelo menos que ela não é conforme descrita pela ciência. Então veja o nível aí de, né, a que ponto a gente vai chegando. Vamos ler aqui na página 35, tem um argumento, ou tem um parágrafo que eu gostaria de compartilhar. Página 35, vamos lá. Opa, 35 aqui. Eu acho que é esse parágrafo, né? O surgimento de. Então vamos lá, vou fazer a leitura aqui. O surgimento de movimentos como o da Terra plana nos evidencia o imenso distanciamento entre as fronteiras da física e cosmologia modernas e o conhecimento vulgar. Falamos hoje em buracos negros, ondas gravitacionais e efeitos quânticos complicados, enquanto muitas pessoas em seu dia a dia ainda questionam a forma do planeta e acreditam que a física quântica discorre sobre o esoterismo, superstição e espiritualidade. Grande parte do movimento pró-terra plana emerge de crenças fundamentalistas, majoritariamente cristãs e muçulmanas. E nesse ponto, um forte argumento ateísta contrário à crença religiosa pode ser levantado.
A correlação entre a fé religiosa e a alienação científica mostra-se um fato, e nesse ponto devemos considerar que o fundamentalismo religioso mostra aqui uma de suas faces sombrias, tá? Então, realmente é um argumento que emerge do fundamentalismo religioso. Quando eu digo fundamentalismo, eu falo de uma interpretação da Bíblia muito ao pé da letra, como aquela que a gente discorreu agora há pouco da época de Galileu, em que a Terra tinha que estar no centro do universo, porque se depreende da leitura bíblica que a Terra seja o centro de ações, né, onde Deus criou em excelência toda a natureza, os seres humanos. Então, são essas leituras fundamentalistas que levam a esse tipo de interpretações pseudocientíficas, né? E agora que vem alguns mais pontuais, mas também não de menor importância. Nesses três próximos aqui, eu acho que chama muito a atenção o fato de que são argumentos de menor profundidade, evidentemente, né? Não são argumentos tão elaborados, mas estão sempre presentes, e então faz parte aí do, ou seja, a gente vai debater ateísmo e a retórica ateísta, não podem passar desapercebidos, tá certo? Água sobre o firmamento. O que são essas águas sobre o firmamento? Também o pessoal da Terra plana fala muito disso, né? Porque lá no capítulo do Gênesis fala que Deus separou as águas de cima das águas de baixo, águas que estão sobre o firmamento e as águas que estão aqui abaixo do firmamento. E entre essas águas Deus criou o firmamento, no firmamento colocou as estrelas, o céu. Então, ou seja, acima do firmamento possui águas, né? Bom, tem uma citação ali sobre o Hawking não se dispunha a falar sobre esse assunto, tá? Ele não fala sobre isso, mas ele traz uma teoria da física, uma das mais modernas aí, da cosmologia moderna, que é aquele tipo de teoria que ainda é uma teoria em teste, né? Uma teoria levantada como hipótese, não há evidências, mas é que a teoria das branas, teoria das p-branas e assim por diante, nas quais o universo seria como uma bolha. Todo o universo conhecido seria como uma mera bolha num grande fluido, num grande líquido, né? Líquido que não se sabe nem do que seria composto, e que haveriam outras branas, outras bolhas dessas com vários universos. Eu não sei se eu sou muito favorável a essas teorias. São teorias que evidentemente não têm a menor chance de serem comprovadas, pelo menos no presente. Quem sabe no futuro, né, possam fazer testes e saber se elas realmente têm algum valor ou não. Mas, em todo caso, vamos ver essa citação aqui, página 38. Acho que mais como uma curiosidade, né? Olha lá. Porque essas águas não seria possível encontrá-las, estavam além do universo, né? Na própria narração bíblica estão além do onde foram criadas as estrelas, não seria águas que estão fora do universo, como se o universo tivesse sido criado dentro dessas águas. Aí vem aqui, ó, a criação quântica de uma brana se assemelharia à formação de bolhas de vapor na água fervente. O princípio da incerteza permitiria que mundos branas aparecessem do nada como bolhas, com uma brana formando a superfície da bolha e o interior sendo o espaço multidimensional. Pessoas como nós, vivendo sobre a brana, a superfície da bolha, achariam que o universo estaria se expandindo. Tá? Então tem essa teoria. E para quem gosta de tentar encontrar ali na narração bíblica algum fundo de verdade ou alguma revelação que surpreendentemente faça coro com alguma verdade, está aí uma possibilidade, né? Não é muito a minha. Eu menciono porque acho interessante mencionar, mas eu tenho mais aquela. O meu ponto mesmo é aquele de colocar que a Bíblia é uma coleção de testemunhos de fé, né? E feitos numa época em que a ciência não tinha grandes recursos e as pessoas se referiram ao que conheciam conforme o conhecimento que elas tinham na época. Tá? Mas é o testemunho de fé o que vale. Mas tem muitas pessoas que preferem, né, preferem adotar uma postura não anticientífica, mas que lê a Bíblia de uma forma que pretende que vai encontrar ali alguma verdade, ou pelo menos fazer coro com alguma verdade maior.
Então, para muita gente isso aqui faz bastante sentido. E como assim a Bíblia fala que tem águas acima do firmamento, águas para além do universo? Bom, tá aí, existe uma teoria moderna que por essa teoria o universo todo seria como uma superfície de uma bolha dentro de um fluido maior, tá? Então, de repente, houve uma inspiração divina em relação àquele texto das águas sobre o firmamento, colocando essa realidade aí das branas numa linguagem que o ser humano pudesse fazer alguma comparação ou tecer algum raciocínio, tá? Estrelas caindo do céu. Jesus profetiza que, né, estrelas cairão do céu. Mas como que uma estrela pode cair? Uma estrela é muito maior do que a Terra. Né? Se uma estrela se aproximar o suficiente da Terra, já extingue a vida aqui completamente. Bom, é claro que um argumento como esse soa mais como uma provocação, né? Mas veja só que curioso, aqui uma palavra de uma pessoa especialista no assunto, na página 39, eu vou citar, eu vou ler a citação e o parágrafo subsequente da página 39, sobre estrelas cairão do céu aqui, né? Isso aqui é de uma doutora astrônoma do Laboratório Astronômico de Lisboa escrevendo, né? A experiência dela em ver uma chuva de meteoros, tá? Os riscos luminosos, uns mais brilhantes e duradouros que outros, eram tantos e tão rápidos que parecia que todas as estrelas do céu se deslocavam das suas posições e que iriam cair sobre a Terra. A palavra chuva de estrelas era perfeitamente adaptada ao fenômeno que assistíamos. Perceberam o relato dela, né? O relato de uma astrônoma. No relato acima, a doutora não pretende justificar qualquer texto bíblico, apenas descreve o acontecimento que presenciou, uma chuva de meteoros. Atentemos bem para sua observação de que chuva de estrelas designava com perfeição o fenômeno, quando ela deixa de lado o parecer estritamente científico e expressa seu entendimento que, em palavras, tal fenômeno pôde assim ser traduzido sem qualquer prejuízo. Então isso é para trazer, para chamar a atenção aí de que não é impossível. Eu até penso, eu acredito que uma profecia como essa, estrelas cair do céu, talvez tenha um sentido muito mais, muito diferenciado, né? Não se refere a uma chuva de meteoros, mas que em termos de palavra, eu acho que esse que é o ponto chave aqui, que às vezes a gente não pode pegar uma palavra à risca e tentar levar ela a efeito, né? E tentar fazer um julgamento a partir dali, né? Estrelas cair do céu é uma forma de expressa uma ideia que até para uma astrônoma profissional é, é uma descrição apropriada para aquilo que você pode perceber para um evento que você pode presenciar, tá certo? Então isso é só para mostrar a questão de que o erro que há em você pegar um texto com uma descrição que envolve, né, conceitos aí de ciência, mas por envolvê-la uma forma de descrever alguma coisa mais sofisticada, não invalida a descrição, tá certo? Mais um último aqui, aquela questão de Josué, o sol parou, né? Como é que a gente pode explicar isso? Como é que assim, como é que pode haver conciliação entre a narração bíblica e a ciência? Porque sol parar não existe, né? O sol não para. Quem pararia seria a Terra. Mas nisso tudo está envolvido uma questão muito simples, a questão do ponto de vista de observação, né? É claro que a Bíblia foi revelada e são as experiências de fé das pessoas inspiradas, né? Experiências inspiradas, um texto inspirado, mas nas experiências de fé das pessoas. E essa experiência de fé, de que a batalha lá, né, é, a batalha de Josué, eles estavam correndo riscos e tudo mais, e mediante uma oração, aquele dia se estendeu e o sol não se pôs, é a experiência de fé relatada, tá certo? A experiência de fé relatada. E se for mesmo, se tiver sido um grande milagre, de que o dia se estendeu para além do normal,
Aí vai ter gente que vai ficar discutindo se foi um efeito atmosférico que fez com que o Sol parecesse durar mais tempo sobre o horizonte, ou se realmente houve um ajustamento na rotação da Terra. Eu acho completamente irrelevante, porém, não dá para a gente aceitar que isso coloque a Bíblia como um livro indigno de confiança, né? É um livro que traduz as experiências de fé das pessoas. Eu não sei se lá houve um milagre, se lá houve simplesmente uma percepção de que aquele dia demorou mais para terminar, o que houve, mas a experiência de fé narrada é a de que o sol parou, né? Então, assim, é o ponto de vista de observador que vai além do, é, alguns podem dizer, então o Sol realmente parou, ficou parado no céu, não se pôs, e isso é um grande milagre, mas na verdade foi a Terra quem parou de girar. Não, eu não sei se eu encaro dessa forma, né? Pode ser uma questão de fé, claro, se você quer acreditar assim, se você, a crença é aberta, né? Mas eu penso que a experiência foi essa. A experiência foi essa. Como que essa experiência veio a acontecer, aí só Deus sabe. Mas a experiência foi de que o dia se prolongou, né? Ele até fala lá por quantos. Tem um outro relato bíblico que fala que o relógio de sol voltou, né? Esse seria ainda mais contundente, porque esse do Josué, o pessoal está numa batalha ali e teve a percepção de que aquele dia não acabava, né? O do relógio voltar a tantos graus, aí é mais um sinal mesmo, né? Um sinal propriamente miraculoso e não só uma percepção. Mas, enfim, são interpretações pseudocientíficas em dois sentidos. Primeiro, do ateu que lança seu ceticismo à fé religiosa, à fé cristã, né? Devido a essas narrações que não se enquadram, que não encontram espaço para uma explicação científica. E também, outra interpretação pseudocientífica é do religioso que tenta pegar esses textos e fazer uma adaptação com a ciência e tenta explicá-lo cientificamente. Também eu acho que é um despropósito. Eu prefiro continuar na, na ideia, né? Essa é a minha forma de enxergar, de que a Bíblia é um livro inspirado de experiências religiosas e essas experiências passam pelo ser humano, né? Passam pela, pela subjetividade humana. Né? E quando ele traz relatos objetivos, como o sol parar, estrelas cair do céu, águas em cima do firmamento, e até relatos mesmo que levam a pensar que a Terra seja plana, coisas do tipo, é muito próprio da época e da experiência de quem relatou. Né? Tá muito mais ligado a isso do que a gente tentar aqui agora costurar uma tentativa de explicação. Né? Isso faz da Bíblia um livro muito mais rico. Ele passa pela experiência humana. Né? É a revelação de Deus, é o livro que nos inspira a fé, porque foi escrito por experiências inspiradas de fé. Né? Então, bom, esse é o ponto. E aí esses questionamentos se tornam muito menos graves, né? Muito menos chocantes, muito menos importantes em relação à prática da fé. Então, a gente vai terminando por aqui. Então, esse é o segundo vídeo aula sobre o antagonismo, os antagonismos entre a filosofia natural e a fé. E aí, então, até o próximo vídeo.